Eu nunca pensei que o dia mais feliz da minha vida se transformaria no pior pesadelo que alguém pode viver. Pode me chamar de Marina. Tenho 28. Sou advogada aqui em São Paulo. Sempre fui uma pessoa confiante, decidida. Mas o que aconteceu comigo há 3 meses atrás me fez questionar tudo. Absolutamente tudo. Você sabe quando a gente tem aquela sensação de que algo não está certo, mas não consegue colocar o dedo na ferida? Pois é, eu tive essa sensação durante meses. E Kara, se eu tivesse confiado no meu instinto desde o começo, talvez não tivesse passado pela humilhação que passei. Bom, deixa eu te contar desde o início. Eu estava com o Felipe há quase 4 anos. Conheci ele numa festa de formatura de direito. Ele é médico, um cara lindo, inteligente, bem-sucedido. Sabe aquele tipo de homem que qualquer mulher se sente sortuda de estar do lado? Era ele. E eu realmente me senti a mulher mais sortuda do mundo. Pediu minha mão em casamento no ano passado, numa viagem para Gramado. Foi perfeito. Anel lindo. Jantar romântico, até chuva teve para deixar tudo mais cinematográfico. E eu? Gente, eu estava nas nuvens. Finalmente ia casar com o homem da minha vida. Começamos a planejar o casamento logo em seguida. E foi aí que a Júlia entrou na nossa história. A Júlia é prima do Felipe. 2 anos mais nova que eu. Uma loira linda, dessas que chamam a atenção onde passa. Ela tinha acabado de se formar em publicidade e estava meio perdida na vida. Sabe como é? Sem emprego fixo, sem namorado sério, meio instável. O Felipe sempre foi muito próximo da família. E quando ela apareceu dizendo que precisava de um lugar para ficar por uns tempos porque tinha brigado com os pais, ele nem pensou 2 vezes. Me chamou e disse: Amor, a Ju está precisando de um lugar para ficar uns meses. Que tal ela ficar lá em casa? Vai ser legal. Você vai ter companhia. E ela pode até ajudar com os preparativos do casamento. Olha, no fundo, não estava muito animada com a ideia. Não é que eu não gostasse dela, mas nossa casa era nosso refúgio, nosso espaço íntimo. Mas como falar? Não, né? Era a família dele, ela estava precisando e eu não queria parecer a noiva egoísta e controladora. Claro, amor. Se é importante para você, é importante para mim também. Que idiota eu fui. A Júlia se mudou para nossa casa numa quinta-feira de março. Lembro até hoje. Chegou com 2 malas grandes e um sorriso que, sei lá, alguma coisa naquele sorriso me incomodou. Parecia artificial demais. No começo, confesso, até foi legal. Ela realmente ajudou com algumas coisas do casamento. Ia comigo nas lojas de vestido, dava opinião sobre as flores, sobre o cardápio. Chegava até tarde do trabalho e ela já tinha feito o jantar. O Felipe ficava elogiando o tempo todo. Que sorte a nossa, né, amor? Errou e manjou. Olha como ela cuida da gente. E eu concordava. Mas tinha alguma coisa. Ela era doce demais, atenciosa demais, carinhosa demais com ele. Abraçava muito, ficava muito próxima fisicamente, fazia aqueles carinhos no braço, no ombro. Sabe quando a pessoa invade o espaço pessoal sem parecer que está fazendo por mal? Eu até comentei com o Felipe uma vez. Amor, não sei. A Júlia não está sendo meio grudenta demais. Ele riu na minha cara. Marina, amor, você está sendo ciumenta à toa. Ela é minha prima, praticamente uma irmã. Relaxa. E eu me senti boba. Realmente, quem fica com ciúme de prima do noivo, né? Fiquei com vergonha de ter falado aquilo e resolvi engolir meus sentimentos. Mas as coisas começaram a ficar mais estranhas. A Júlia começou a fazer comentários meio ácidos. Nada muito direto, sempre disfarçado de brincadeira ou preocupação. Tipo, ai Marina, você tem certeza que quer usar esse vestido? Não está meio justo demais? Quer dizer, você ganhou uns quilinhos ultimamente, né? Ou então, Felipe, você tem certeza que quer casar mesmo? Casamento é uma coisa muito séria. Você ainda é tão jovem e sempre com aquele sorriso falso, como se estivesse só brincando. Mas cada comentário era como uma agulhada no meu peito. O Felipe nunca falava nada. Às vezes até ria, como se fosse realmente engraçado. E isso me doía mais ainda. Mas o que me deixou mais incomodada mesmo foi perceber que eles começaram a ter segredos. Conversas que paravam quando eu chegava perto. Risadinhas no sofá enquanto assistiam um filme. Ela fazendo a comida que ele mais gostava sem ele ter pedido.
Como você sabia que eu estava com vontade de comer estrogonofe? Prima conhece primo, né? E aquela risadinha cúmplice que me excluía completamente. Uma noite, cheguei em casa mais cedo do trabalho. Tinha cancelado uma reunião e resolvi fazer uma surpresa. Comprei vinho, queijo, umas coisas gostosas. Queria fazer uma noite romântica com meu noivo. Abri a porta e silêncio. Estranho, porque o carro do Felipe estava na garagem. Caminhei pela casa procurando eles e escutei vozes na varanda. Me aproximei devagar e ouvi a Júlia falando. Felipe, você tem certeza que é isso que você quer? Quer dizer, vocês são tão diferentes. Júlia, por favor, não começa. Não, escuta. Você sempre foi livre, sempre fez o que queria. A Marina é tão controladora. Não percebe? Ela quer te prender numa vida que não é sua. Meu coração disparou. Fiquei paralisada atrás da porta, ouvindo. Não é bem assim. É sim, Felipe. E você sabe. Olha só como ela reagiu quando soube que eu ia morar aqui. Vinyl ou Rodella, ela não gosta de mim porque sabe que eu te conheço de verdade. Eu sei como você é quando ninguém está olhando. O que ela quis dizer com isso? Júlia, você lembra daquela vez no Réveillon, há 2 anos? Quando a gente quase... Para? Quase o quê? Meu mundo começou a desabar ali mesmo. Tá bem, mas você sabe que eu sempre vou estar aqui. Sempre. Saí de fininho, o coração batendo a 1000 por hora. Fui pro meu carro, liguei ele e voltei a fazer barulho. Como se estivesse chegando naquele momento. Quando entrei, eles estavam na sala assistindo TV. Como se nada tivesse acontecido. Mas o clima estava estranho. Eles mal se olharam quando cumprimentei. Naquela noite, deitada na cama com o Felipe já dormindo do meu lado, fiquei pensando no que tinha ouvido. Que quase aconteceu entre eles há 2 anos. No Réveillon de 2022, eu não estava com eles porque tinha viajado para a casa dos meus pais. Comecei a lembrar de outros detalhes, como a Júlia sempre sabia coisas sobre o Felipe que eu não sabia. Como ela conhecia os amigos dele melhor que eu. Como ele ficava mais solto, mais à vontade quando ela estava por perto. Mas toda vez que eu tentava conversar com ele sobre isso, ele me acusava de ciúme, de insegurança, de estar criando o caso à toa. Marina, você tá ficando paranoica. A Júlia é minha família. Você quer que eu corte relação com minha própria prima? E eu sempre acabava pedindo desculpas, me sentindo culpada por suspeitar de algo. As semanas foram passando, o casamento se aproximando e eu cada vez mais angustiada. Porque por mais que eu tentasse ignorar, as evidências só aumentavam. Eles cochichavam demais. Ela sabia da agenda dele melhor que eu. Quando ele chegava estressado do trabalho, era com ela que ele desabafava primeiro. Quando eu chegava no quarto, eles já estavam no sofá conversando baixinho e paravam na hora que me viam. Uma noite, 2 semanas antes do casamento, acordei para beber água e ouvi ruído na cozinha. Fui ver o que era e encontrei os dois lá. Tress da Menha, ele sem camisa, ela de camisola curta, dividindo uma tigela de sorvete. Oi, amor, não conseguia dormir. Vim comer alguma coisa e encontrei a Ju aqui. Não conseguia dormir também. Ansiedade pré-casamento, né, Marina? Aquele sorriso falso de novo. Eu não disse nada. Peguei minha água e voltei pro quarto. Mas fiquei acordado o resto da noite, olhando pro teto, tentando entender o que estava acontecendo na minha própria casa. No dia seguinte, resolvi conversar com minha irmã, a Camila. Ela é psicóloga. Sempre foi minha conselheira para essas coisas. Contei tudo. Desabafei, chorei. Marina, escuta o que vou te falar. Mulher sabe quando outra mulher quer seu homem. É instinto. Se você tá sentindo que tem alguma coisa errada, é porque tem mesmo. Mas Camila, ela é prima dele. E daí? Primo, não é irmão. Vocês não são parentes de sangue. E pelo que você tá me contando, ela não tá agindo como prima coisa nenhuma. Pela primeira vez em meses, alguém validou o que eu estava sentindo. Não era loucura, não era paranoia. O que eu faço, fica de olho. E se descobrir alguma coisa concreta, você me liga na mesma hora. Saí de lá mais tranquila, mas ao mesmo tempo mais alerta. Ia prestar atenção em tudo. E foi aí que, 2 semanas antes do casamento, eu estava organizando as roupas do Felipe para levar para a lavanderia, quando achei um papel no bolso da calça jeans. Era uma notinha, daquelas de bloquinho pequeno.
Reconheci a letra na hora. Era da Júlia. Ontem à noite foi incrível. Não vejo a hora de sermos livres para viver isso de verdade. Te amo, gente. Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei o papel. Li 1, 2, 3 vezes. Não podia ser verdade. Não podia. Senti na cama, tentando processar. Eles estavam tendo um caso na minha casa, debaixo do meu nariz. Há 2 semanas do meu casamento, o mundo desabou. Chorei. Chorei tanto que fiquei sem ar. Como eles puderam fazer isso comigo? Como o homem que eu amava, que ia me casar comigo em 15 dias, podia estar me traindo com a própria prima? Na minha própria casa? Mas depois da tristeza, veio a raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Guardei o papel e fingi que nada tinha acontecido. Durante o jantar, olhei para os dois agindo como se fossem inocentes, fazendo planos para o casamento, falando sobre a lua de mel. Marina, você está bem? Tá meio quieta hoje. A Júlia, preocupadinha. Tô ótima. Só um pouco cansada. Mas por dentro, eu estava fervendo. Naquela noite, quando o Felipe dormiu, peguei o celular dele. Sim, eu sabia a senha. Éramos um casal. Supostamente não tínhamos segredos. Fui direto no WhatsApp, procurei as conversas com a Júlia. E o que eu vi? Gente, foi pior do que eu imaginava. Mensagens de amor. Photos and conversas sobre como estava difícil disfarçar para mim. Planos de se encontrarem depois que eu saísse para o trabalho. Eles marcavam encontros na nossa própria cama. E o pior de tudo, mensagens sobre o casamento. Júlia, você vai mesmo casar com ela? Felipe, tenho que casar. Já tá tudo organizado, as famílias envolvidas. Mas depois a gente se resolve. Júlia, não aguento mais fingir que gosto dela. Felipe, é só mais um pouco. Depois do casamento, a gente dá um jeito. Eles estavam planejando continuar o caso depois do casamento. Eu ia virar a esposa trouxa que não sabe de nada, enquanto eles continuariam se encontrando pelas minhas costas. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Não era só o amor pelo Felipe. Era a confiança nas pessoas, na vida, em tudo. Mas também nasceu uma determinação que eu não sabia que tinha. Eles queriam me fazer de idiota? Iam ver só o que uma idiota pode fazer quando descobre a verdade. Comecei a planejar. Primeiro, copiei todas as mensagens. Imprimi tudo. Guardei bem guardado. Depois, liguei para a Camila e contei o que tinha descoberto. Marina, meu Deus, que filho dá! E essa da prima. Camila, preciso da sua ajuda. Quero desmascarar eles dois. Mas não de qualquer jeito. Quero que seja no momento certo, da pior forma possível para eles. Que você tem em mente, ainda não sei. Mas vai ser no casamento. Marina, você tem certeza? É seu casamento também. Era para ser meu casamento. Agora vai ser o palco da vingança deles. Passei os dias seguintes agindo como se nada tivesse acontecido. Sorria, conversava sobre os preparativos, fingia que estava feliz. Mas por dentro, estava planejando cada detalhe. Uma semana antes do casamento, tive uma ideia. Uma ideia terrível e perfeita ao mesmo tempo. Liguei para o salão que ia fazer as filmagens do casamento. Oi, aqui é a Marina, a noiva do casamento do dia 15. Queria fazer um pedido especial. É possível vocês colocarem câmeras escondidas em alguns pontos estratégicos? É que eu quero fazer uma surpresa para o meu noivo. Expliquei que queria filmar as reações das pessoas durante a cerimônia, os momentos mais íntimos, aquelas coisas que normalmente não ficam registradas. É meio incomum, mas se é isso que a senhora quer, pedi especificamente uma câmera focada na área onde ficaria a família do noivo, onde a Júlia estaria. O dia do casamento chegou, 15 de junho, um sábado lindo, ensolarado, perfeito para uma cerimônia ao ar livre. Acordei cedo, fiz questão de tomar café da manhã com eles dois, como se fosse o dia mais feliz da minha vida. Ai, gente, não acredito que chegou o grande dia! A Júlia estava estranha, mais quieta que o normal, evitando me olhar nos olhos. O Felipe também estava estranho, nervoso demais. Mesmo para um noivo no dia do casamento. Amor, você está bem? Tô sim. É só ansiedade mesmo. Ansiedade por casar comigo ou por estar traindo comigo. Fomos cada um para os nossos preparativos. Eu fui pro hotel com as madrinhas,
Ele ficou em casa se arrumando com os padrinhos. Enquanto o cabeleireiro fazia meu penteado, eu estava com o coração disparado. Não de Macau, mas de nervosismo, porque eu sabia que aquele dia ia ser inesquecível para todos. A cerimônia ia ser às 17 horas, às 15h30. Já estava pronta. Vestido lindo, maquiagem perfeita, cabelo impecável. Por fora, a noiva dos sonhos. Por dentro, uma mulher determinada a fazer justiça. Minha mãe estava chorando de emoção. Minha filha, você está linda demais. O Felipe não vai acreditar. Se ela soubesse. Chegamos ao local da cerimônia. Um sítio lindo na zona rural, decoração dos sonhos tudo perfeito. As 150 pessoas da nossa lista já estavam chegando. Vi o Felipe de longe, lindo no smoking, conversando com os amigos. Por um segundo, meu coração apertou. Por um segundo, lembrei de como eu o amava. De todos os planos que tínhamos feito juntos. Mas aí vi a Júlia, vestido azul marinho, cabelo solto, linda como sempre, cumprimentando os convidados como se fosse a irmã do noivo. Sorrindo aquele sorriso falso para todo mundo. E minha raiva voltou com força total. A cerimônia começou. Música linda. Entrada das madrinhas. Entrada das mães. Chegou minha vez. Caminhei pelo corredor, todos de pé, me olhando, suspirando. O Felipe estava emocionado, com lágrimas nos olhos. A família dele sorrindo, orgulhosa, e a Júlia. A Júlia me olhando com uma expressão que eu nunca esqueci. Não era alegria pela felicidade do primo. Era nimbeja an raiva. Como se aquele lugar fosse dela. Cheguei no altar. O padre começou a cerimônia. Palavras lindas sobre amor, fidelidade, companheirismo. O casamento é um laço sagrado, baseado no amor verdadeiro, na confiança mútua, na honestidade. Honestidade. Que ironia. Chegou a hora dos votos. O Felipe começou. Marina, você é o amor da minha vida. Prometo te amar e te respeitar todos os dias. Prometo ser fiel, companheiro, presente, fiel. Present. Eu quase ri. Se não fosse tão trágico minha vez de falar. Olhei para ele, depois para a plateia, depois para a Júlia. Era agora. Felipe. Comecei, com a voz tremendo de nervosismo e raiva. Quando eu comecei a escrever estes votos, pensei em falar sobre amor, sobre confiança, sobre os planos que tínhamos juntos. As pessoas estavam sorrindo, esperando um discurso emocionante. Mas hoje de manhã, eu descobri uma coisa que mudou tudo. O sorriso do Felipe começou a desaparecer. Ele percebeu que alguma coisa estava errada. Descobri que o homem que eu achava que amava tem traído minha confiança há meses na minha própria casa, com alguém que eu considerava família. Um murmúrio começou na plateia. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Felipe, você quer casar comigo? Mesmo tendo um caso com sua prima Júlia há meses? Bomba! O silêncio foi ensurdecedor. Depois explodiu um burburinho de choque e indignação. O Felipe ficou branco. Completamente branco. Marina, do que você está falando? Você enlouqueceu? Enlouqueci? Então essas mensagens aqui são da minha imaginação? Peguei o celular do buquê e comecei a ler em voz alta pro microfone, para todo mundo escutar. Júlia para Felipe. Ontem à noite foi incrível. Não vejo a hora de sermos livres para viver isso de verdade. Te amo. Felipe para Júlia. Tenho que casar. Já tá tudo organizado, as famílias envolvidas. Mas depois a gente se resolve. A plateia estava em choque total. Pessoas levantando, outros gritando. A família do Felipe tentando entender o que estava acontecendo. E a Júlia. A Júlia tinha sumido. Olhei para os lados e ela não estava mais lá. Marina, para com isso! Você tá fazendo um escândalo. Escândalo? Eu estou fazendo escândalo. Você traiu a mulher que ia casar contigo, na casa dela, com a sua própria prima, e eu que estou fazendo escândalo? Nesse momento, minha irmã Camila se levantou e começou a bater palma. Muito bem, Marina. Esse canalha merecia isso e muito mais. Algumas amigas minhas começaram a bater palma também. Outras pessoas vaiaram o Felipe. A mãe dele estava chorando, sem entender nada. O pai dele veio em direção ao altar. Isso é uma palhaçada. Marina! Você enlouqueceu! Felipe,
Fala alguma coisa! Mas o Felipe não conseguia falar nada. Estava em choque, tremendo, suando frio. Pai, eu posso explicar. Explicar o quê? Você estava traindo a Marina? Silêncio. Responde. Pai. Foi um erro. Um erro que durou meses, um erro que você planejava continuar depois do casamento. Li mais algumas mensagens. A plateia estava dividida entre indignação, choque e algumas pessoas pareciam estar adorando o drama. Foi aí que percebi que a Júlia tinha voltado, mas não sozinha. Ela estava com um homem que eu não conhecia. Se aproximaram do altar e ela gritou: Para tudo! Marina, você não sabe de nada. Não sei? De nada? Júlia, tenho prints de todas as mensagens de vocês. Você não entendeu. Eu e o Felipe. A gente só ficou junto porque vocês dois estão traindo todo mundo. Quê? Do que você está falando? Conta pra ela, Felipe. Conta pra todo mundo quem é o homem que a Marina encontra toda terça e quinta no motel da Marginal. Meu mundo desabou pela segunda vez naquele dia. Todo mundo olhou pra mim. O Felipe me olhou com cara de quem tinha acabado de descobrir que foi traído também. Marina, é verdade isso. Eu não conseguia falar, porque era verdade. Há 6 meses eu estava tendo um caso com o Marco, meu colega de trabalho. Começou como uma amizade, depois virou algo mais. E eu estava apaixonada por ele também. Nunca tive coragem de terminar com o Felipe porque ele parecia tão perfeito, tão certinho, e eu me sentia culpada demais. Mas como a Júlia sabia disso, eu contratei um detetive para seguir vocês dois. Sabia que alguma coisa estava estranha. Então resolvi investigar. E descobri que vocês dois são iguais. 2 mentirosos, 2 traidores. O homem que estava com ela se aproximou. Sou o investigador particular contratado pela senhorita Júlia. Tenho aqui fotos e comprovantes dos encontros da senhora Marina com o senhor Marco Antônio Silva. Toda terça e quinta-feira, das 14 horas às 16 horas, no motel Vila Real. Ele começou a mostrar as fotos para a plateia. Eu estava traindo o Felipe. O Felipe estava me traindo com a Júlia. A Júlia sabia que eu traía o Felipe, mas mesmo assim ficou com ele. E ainda contratou um detetive para me investigar. Que novela mexicana era aquela? A plateia estava em polvorosa total. Gritaria, discussão, pessoas saindo, outras chegando perto para entender melhor o que estava acontecendo. Minha mãe estava chorando, sem entender nada. Marina, filha, o que está acontecendo aqui? Eu não conseguia falar. Estava em choque. Tinha planejado desmascarar o Felipe, mas acabei sendo desmascarada também. O padre, coitado, não sabia o que fazer. Bem, eu acho que não teremos cerimônia hoje. Foi aí que o Felipe explodiu. Então é isso? Todo mundo aqui é mentiroso? Marina, você me traía e ainda tem coragem de me acusar? Felipe, eu posso explicar. Você acabou de destruir nosso casamento na frente de todo mundo por causa de uma coisa que você também estava fazendo. Ele não estava errado. Eu fui hipócrita. Mas, ainda assim, ele estava errado também. Felipe, isso não justifica o que você fez. Você ia casar comigo sabendo que não me amava, sabendo que amava outra pessoa. E você ia casar comigo sabendo que estava apaixonada por outro. A discussão estava ficando cada vez mais alta, mais agressiva. Foi quando aconteceu a coisa mais inesperada de todas. O Marco apareceu. Meu caso, o homem por quem eu estava apaixonada. Surgiu no meio da cerimônia. Marina, eu soube do que estava acontecendo e vim aqui te buscar. A plateia, mais choque ainda. Minha família, sem entender nada. A família do Felipe querendo me matar. Marco, o que você está fazendo aqui, Marina? Eu te amo. Não aguento mais esse segredo. Vamos embora juntos. O Felipe olhou para o Marco, para o investigador, para a Júlia, para mim. Então esse é o cara, Felipe. Responde. É esse o cara que você ama? Olhei para o Marco, olhei para o Felipe. Olhei para a plateia chocada. E pela primeira vez naquele dia fui completamente honesta. Silêncio total. Eu amo ele. Há meses. E você ama a Júlia. Então por que a gente estava tentando casar? O Felipe ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para onde a Júlia estava. Júlia, é verdade que você me ama? Ela, que até então estava com cara de vitoriosa por ter desmascarado todo mundo, ficou sem graça.
Felipe, eu. Claro que te amo, mas você contratou um detetive para investigar a Marina ao invés de conversar comigo sobre nosso relacionamento. Por quê? Boa pergunta. Eu queria ter certeza. Certeza do quê? Se você me amava de verdade, não precisava de detetive. Você só queria destruir o casamento da Marina. Foi aí que percebi. A Júlia não amava o Felipe. Ela só não queria que eu fosse feliz com ele. Era pura maldade, inveja, ciúme. E o Felipe percebeu isso também. Júlia, você não me ama. Você só não queria que a Marina ficasse comigo. Ela tentou negar, mas estava na cara. O investigador, meio sem graça no meio daquela confusão toda, falou: Bem, eu já cumpri meu trabalho. E saiu, deixando a família toda para resolver aquela bagunça. Olhei em volta. 150 pessoas olhando para mim, pro Felipe, pro Marco, pra Júlia. Todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. E sabe o que eu fiz? Comecei a rir. Rir muito. Uma risada nervosa, mas também de alívio. Gente, que situação ridícula é essa? O Felipe me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Marina, você tá rindo? Tô rindo porque... Porque que palhaçada é essa que a gente criou? Olha só. Eu te traindo, você me traindo, sua prima bancando a detetive por pura maldade, meu caso aparecendo no meio do meu casamento. Parece filme da sessão da tarde. E realmente parecia. Era tão absurdo que só rindo mesmo. O Marco veio até mim. Marina, vamos embora. Não precisamos passar por isso. Olhei para ele. Olhei para o Felipe. Olhei para minha família, que ainda estava tentando processar a informação. E tomei uma decisão. Não, Marco. Não vou embora correndo. Fiz muita besteira hoje, todo mundo aqui fez muita besteira. Mas não vou sair correndo como uma covarde. Me dirigi ao microfone e falei para toda a plateia. Pessoal, peço desculpas a todos vocês que vieram aqui hoje para celebrar o que deveria ter sido um casamento feliz. A verdade é que nem eu nem o Felipe estávamos preparados para casar. Os dois estávamos vivendo uma mentira, machucando outras pessoas no processo e tentando forçar algo que não era para ser. Respirei fundo e continuei. Sei que vocês vieram aqui esperando uma festa, e eu sinto muito por todo esse drama. Mas talvez seja melhor descobrir essas verdades agora do que depois de anos de um casamento infeliz. A plateia estava quieta, me ouvindo. Felipe, eu te peço desculpas por ter te traído. Não foi certo, e eu não tenho justificativa. Mas você também não tem justificativa para o que fez comigo. Ele assentiu, ainda meio em choque. E Júlia, você não fez isso por amor ao Felipe. Você fez por maldade, por não querer me ver feliz. E isso é muito triste. A Júlia estava vermelha de vergonha e raiva, mas não disse nada. Me virei para o Marco. Marco, obrigada por ter vindo aqui, mas eu preciso resolver minha vida primeiro antes de pensar em qualquer relacionamento novo. Ele pareceu triste, mas entendeu. Eu vou estar esperando, Marina. Tirei o véu, tirei as alianças e entreguei para o Felipe. Acho que a gente precisa de um tempo para pensar no que realmente quer da vida. Ele concordou. Marina, me desculpa por tudo. Eu também. Por tudo. E sabe o que aconteceu depois? A família começou a se dispersar, meio sem graça, sem saber como reagir. Alguns convidados ficaram indignados. Outros pareciam ter adorado a confusão. Outros estavam claramente com pena de nós dois. Minha mãe veio me abraçar. Filha, não importa o que aconteceu. Você foi corajosa hoje. Corajosa ou idiota? Um pouco dos dois. Mas prefiro uma filha corajosa e idiota do que uma filha infeliz e mentirosa. E sabe, ela tinha razão. Os próximos dias foram caos. Todo mundo queria saber detalhes. Todo mundo tinha opinião. As redes sociais pegaram fogo menos. Alguém tinha filmado e postado. Virou meme. Virou assunto de programa de fofoca. Mas estranhamente, eu me sentia livre. Livre da mentira que eu estava vivendo. Livre de um casamento que seria infeliz. Livre para descobrir o que eu realmente queria da vida. O Felipe se mudou da nossa casa. A Júlia, obviamente, foi junto. Depois soube que eles tentaram ficar juntos por algumas semanas, mas não deu certo. Era só luxúria e conveniência mesmo. Hoje em dia, eles nem se falam mais com o Marco. Bom, tentamos por alguns meses.
Mas não rolou. O que a gente tinha era a adrenalina do proibido. Sem o segredo, sem a culpa, não sobrou muita coisa. Hoje, 8 meses depois, estou solteira, morando sozinha, focada no trabalho, na terapia, em me descobrir. E sabe, o que mais? Tô feliz. Feliz como não estava há muito tempo, porque aprendi algumas coisas importantes nessa história toda. Primeiro, quando alguma coisa não parece certa, provavelmente não está mesmo certa. Eu sabia há meses que algo estava errado com o Felipe e a Júlia, mas preferi ignorar porque era mais fácil. Segundo, não dá para construir felicidade em cima de mentira. Eu estava mentindo pro Felipe. Ele estava mentindo para mim. A Júlia estava mentindo para todo mundo. Era impossível dar certo. Terceiro, às vezes, a pior coisa que pode acontecer é a melhor coisa que podia ter acontecido. Se eu tivesse casado com o Felipe naquele dia, provavelmente a gente ia ser infeliz por anos, traindo um ao outro, vivendo uma farsa. Quarto, família nem sempre é quem torce pela sua felicidade. A Júlia era família do Felipe, mas foi ela quem mais trabalhou para destruir nossa relação. Às vezes, quem deveria te apoiar é quem mais te sabota. E quinto, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Eu estava morrendo de medo naquele altar, mas sabia que tinha que falar a verdade. Claro que eu faria algumas coisas diferentes se pudesse voltar no tempo. Teria conversado com o Felipe sobre meus sentimentos pelo Marco antes de tudo explodir. Teria prestado mais atenção nos sinais que a Júlia estava dando desde o início. Teria sido mais honesta comigo mesma sobre o que eu realmente queria. Mas sabe, não me arrependo de ter feito aquele escândalo no casamento, porque foi ali que eu parei de mentir para mim mesma e para os outros. E hoje, quando olho para trás, vejo que aquele dia não foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que mudou minha vida. O dia que eu parei de viver para agradar os outros e comecei a viver para mim. O dia que eu descobri que é melhor ser feliz sozinha do que infeliz acompanhada. O dia que eu aprendi que a verdade dói, mas a mentira machuca muito mais. Tem gente que acha que eu exagerei, que podia ter resolvido tudo em particular, sem fazer aquele show todo, e talvez eles tenham razão. Mas sabe, às vezes a gente precisa fazer barulho para conseguir se ouvir. Às vezes a gente precisa quebrar tudo para poder reconstruir do jeito certo. Às vezes a gente precisa passar vergonha para aprender a ter vergonha na cara. E eu aprendi. Hoje eu sei o que eu quero. Sei o que eu não aceito. Sei que mereço alguém que me ame de verdade, que o seja fiel, que seja honesto. E sei que também tenho que ser assim. Sei que casamento não é sobre vestido bonito, festa linda, foto perfeita. É sobre duas pessoas que se amam de verdade, querendo construir uma vida juntas. Baseada na verdade e na confiança, no respeito. E sei que, quando encontrar essa pessoa, não vou precisar de detetive para saber se ela me ama. Não vou precisar competir com prima irmã, colega de trabalho, seja lá quem for. Não vou precisar fingir ser quem eu não sou para manter o relacionamento. Porque amor verdadeiro não se força. Acontece. E quando acontecer de verdade, eu vou saber. Porque agora eu sei a diferença. A diferença entre estar apaixonada e estar na zona de conforto. A diferença entre amar alguém e ter medo de ficar sozinha. A diferença entre construir um relacionamento e representar um papel. Então, olha, eu sei que minha história pode parecer loucura para você. Pode parecer que eu sou maluca, dramática, exagerada. E talvez eu seja mesmo um pouquinho de tudo isso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu não sou mais mentirosa. Nem comigo, nem com ninguém. E isso vale qualquer constrangimento que eu tenha passado. Vale qualquer julgamento que eu tenha sofrido. Vale qualquer noite que eu passei acordada, me perguntando se fiz a coisa certa. Porque hoje, quando deito a cabeça no travesseiro, durmo em paz, sabendo que estou vivendo a minha vida, não a vida que os outros esperam de mim. Não a vida que seria mais fácil ou mais conveniente. A vida que é verdadeira. E sabe o que mais? Não estou mais com pressa de casar, de namorar, de encontrar o homem da minha vida. Porque descobri que eu sou a mulher da minha vida. E isso já é muita coisa. Quando encontrar alguém que some a minha felicidade, ao invés de tentar completar minha infelicidade, aí sim vou pensar em dividir minha vida com essa pessoa. Mas por enquanto,
Estou curtindo ser só minha. Estou curtindo não ter que dar satisfação para ninguém sobre onde vou, com quem falo, o que faço. Estou curtindo não ter que fingir que gosto de alguém que mora na minha casa e faz comentários maldosos sobre mim. Estou curtindo não ter que vigiar celular de namorado, não ter que desconfiar de prima, não ter que competir por atenção. Estou curtindo a paz. E você sabe por que eu resolvi contar essa história toda para você? Porque se tem uma pessoa ouvindo isso que está passando por algo parecido, se tem alguém aí que está sentindo que alguma coisa não está certa no seu relacionamento, se tem alguém que está vivendo uma mentira porque é mais fácil que enfrentar a verdade, eu quero que essa pessoa saiba que vale a pena ser corajoso, vale a pena falar a verdade, mesmo que doa. Vale a pena decepcionar algumas pessoas, para não decepcionar você mesmo. Vale a pena passar vergonha para não viver envergonhado da própria vida. E vale a pena ficar sozinho até encontrar alguém que valha realmente a pena ter ao seu lado. Porque a vida é muito curta para a gente fingir que é feliz. A vida é muito preciosa para a gente desperdiçar com pessoas que não nos merecem. E a gente merece muito mais do que migalhas de amor, mentiras disfarçadas de cuidado e relacionamentos que só existem porque já investimos tempo demais neles para desistir agora. A gente merece a verdade, o amor verdadeiro, a felicidade verdadeira. Mesmo que isso signifique começar do zero, mesmo que isso signifique admitir que erramos, que fomos ingênuos, que confiamos em quem não devia, mesmo que isso signifique virar meme na internet por alguns dias. Eu virei. E sabe o que mais? Sobrevivi. Estou melhor do que nunca. Então, agora me diz. Você acha que eu fiz certo em desmascarar todo mundo no meu próprio casamento? Ou acha que exagerei? Se você estivesse no meu lugar, com toda essa traição, toda essa mentira, toda essa farsa, o que faria? Teria coragem de parar tudo na hora H e falar a verdade? Ou tentaria resolver tudo em particular? E mais importante, você tem alguma mentira na sua vida que precisa virar verdade? Algum relacionamento que está baseado mais na conveniência do que no amor? Alguma situação que você está fingindo que não vê porque é mais cômodo? Pensa nisso, porque a vida está passando enquanto a gente fica fingindo ser feliz. E quando a gente menos esperar, ela acaba. E aí, na hora final, não adianta se arrepender das verdades que não falou, dos relacionamentos que não terminou, das mentiras que não desmascarou. Na hora final. Só importa se a gente viveu de verdade ou se passou a vida toda representando. Eu escolhi viver de verdade, mesmo que tenha sido mais difícil, mais doloroso, mais complicado, mas pelo menos foi real. E agora? Deixa nos comentários a cidade que você mora. Quero saber de onde vocês estão me ouvindo. E se quiserem contar suas próprias histórias de relacionamentos complicados, podem contar. Não julgo ninguém. Depois de tudo que eu passei, quem sou eu para julgar, né? A vida é complexa. O amor é complexo. As pessoas são complexas. Mas uma coisa não precisa ser complexa. A decisão de ser verdadeiro consigo mesmo, essa é simples. Difícil de executar, mas simples de entender. E se a minha história servir para inspirar uma pessoa sequer a parar de mentir para si mesma, então todo o constrangimento que eu passei valeu a pena. Todo o drama que eu criei valeu a pena. Toda a confusão que eu causei valeu a pena. Porque às vezes, para a gente acordar para a vida precisa de um terremoto e eu fui meu próprio terremoto. Destruí tudo que estava errado para poder construir algo que fosse certo. E hoje, eu sei que fiz a escolha certa. Mesmo que na época parecesse a pior decisão do mundo, às vezes, as piores decisões são as melhores decisões disfarçadas. E às vezes, os piores dias são os dias que mudam nossa vida para melhor. O meu, com certeza, foi